pessoal? Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um executivo que eu chamo de multifacetado. Trata-se de um administrador de empresas com especialização em gestão empresarial. É escritor também, articulista e escreve para vários veículos de comunicação. Os temas abordados são liderança corporativa, gestão empresarial, times de alta performance. É um executivo consultor que hoje trabalha em várias empresas. Eu tenho o prazer de falar hoje com o CEO, presidente do Grupo Triunfo. Olá, Cher, como vai? Tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Muito bem. E você, como vai? Tudo ótimo. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje. É importante falar sobre a sua empresa. A sua empresa, ela tem hoje 4 segmentos grandes e a história dela é uma história de muito sucesso. Eu queria entender com você como é que você hoje conseguiu construir uma empresa que tem vários tentáculos no mercado, que consegue entender as necessidades tanto do mercado quanto do cliente. Fala um pouco disso pra gente. Muito bem. A história é longa, então eu vou contar alguns pedaços da história para criar uma visão do todo interessante para quem está nos assistindo. Eu sou de Salvador, eu sou baiano, sou de Salvador, eu mudei para São Paulo em 2000, eu sou acho que o típico baiano que nasceu com vontade de vir para São Paulo. Né? E eu fui executivo de algumas empresas, mas eu fui muito beneficiado pela área de desenvolvimento pessoal. Eu aprendi alguma coisa há um tempo atrás que é assim, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, ele precede o desenvolvimento profissional. E acho que não tem coisa pior do que a frustração de você se sentir alguém como uma pessoa de potencial sem resultado. E em uma época da minha vida eu achei que eu era uma pessoa de potencial, sem tanto resultado, e foi aí que eu fui descobrir como mexer um pouco nisso aí, e isso passou a virar a minha metodologia de desenvolvimento. E em função disso eu virei consultor. Então eu fui para o mercado de consultoria, trabalhei como consultor solo 2 anos e em vários segmentos de empresa, mas pelo DNA do empreendedor, pela vocação empreendedora, pelo apreço ao risco, pela ousadia, eu resolvi abrir a empresa de consultoria em 2005, mas já abri uma empresa de consultoria pensando em construir um grupo empresarial. Na verdade, esse é meu grande objetivo, sempre foi meu objetivo, e aí de lá para cá eu venho abrindo outros negócios. Abri uma agência de propaganda, pelo fato de gostar muito de marketing, pelo fato de gostar de criar e pelo fato de, como consultor, perceber inúmeras oportunidades de fazer um trabalho melhor para as empresas, em função inclusive da visão de negócios, da visão do cliente. Então, abri uma agência de propaganda. Por um bom relacionamento construído à época de consultor com uma empresa de engenharia, entrei no mercado de infraestrutura, com a empresa de equipamentos, e uma empresa de equipamentos que adotou um posicionamento diferente, não só o rental, então a gente hoje faz serviços especiais, então somos pioneiros aqui no Brasil em alguns serviços, e em função de uma visão de mercado abrimos uma empresa de tecnologia, né? Afinal de contas a gente não poderia ficar de fora disso, então essa empresa de tecnologia a gente abriu em função de uma característica de mercado, que é o avanço da tecnologia. Muito bacana, eu vejo que então você falou agora de desenvolvimento humano, que é um tema que hoje eu tenho interesse em abordar com você. As pessoas, em geral, elas buscam felicidade e acompanhada de sucesso, o que, vamos combinar, não é fácil se obter. Então, eu gostaria de entender com você, como é que você vê hoje aquilo que você usa como expressão de sucesso sustentável, isto hoje dentro das organizações? Como é que está o desenvolvimento humano dentro das organizações? Olha, eu diria que há pouco espaço, eu acho que há pouco espaço na agenda das organizações e das próprias pessoas para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento pessoal. As pessoas estão muito focadas, e isso é relevante, importante, no desenvolvimento técnico, no desenvolvimento acadêmico, mas nem sempre se desenvolvem tão bem do ponto de vista humano, do ponto de vista pessoal, que, como eu frisei agora há pouco, na minha opinião, ele é premissa, né? Ele é uma premissa, ele é um pressuposto para o desenvolvimento profissional sustentável. Então, o que acontece? Muitas empresas acabam entrando num ritmo ou num looping que faz com que algumas pessoas até tenham boas oportunidades de crescer na carreira, mas sem, às vezes, construir os alicerces que vão, de fato, permitir que elas sustentem essa posição, que elas continuem crescendo. E se constroem castelos de cartas. Né? Se constroem castelos de cartas, que ao sinal de qualquer estresse podem simplesmente desaparecer. Então você está querendo dizer para mim que existe um pouco de medo das pessoas em relação aos ambientes corporativos. Eu tenho falado com algumas pessoas no mercado, dificilmente hoje uma pessoa acorda pela manhã sem medo de perder o emprego. Como é que você vê isso, esse ambiente, de certa forma, hostil dentro das organizações? Eu vejo que o desejo de ter sucesso e talvez a compreensão que cada pessoa tem a respeito do que é sucesso faz com que elas optem, às vezes, por deixar de lado determinada coisa em prol do seguir a tua vida, fazer parte daquela empresa. E isso faz com que elas se omidam, que elas não se posicionem,
faz com que elas em algum momento parem de investigar questões que são fundamentais para essa composição de sucesso e felicidade. Tem pessoas que só depois que conquistam o que na cabeça delas era a concepção de sucesso é que descobrem que de fato elas não queriam aquilo. Né? Então a pergunta que eu costumo fazer para algumas pessoas é assim: quanto sucesso é demais para você? Você vai querer aquilo que você vai conseguir? E, principalmente, você sabe por que você quer conseguir isso e o que você quer depois que você consiga isso? Se isso não entrar na agenda, no fundo, as pessoas nem sequer sabem direito porque elas fazem o que elas fazem. Então, eu diria que assim, elas querem crescer, mas não devem ficar alienadas ao crescimento na carreira. Entendi. E sim a esse crescimento mais sistêmico. Então, nós vamos falar no próximo bloco como é que a gente faz para compreender o que é sucesso. O sucesso é para cada um de uma forma diferente. Nós vamos falar novamente com o Cher, daqui a 2 minutos. A gente volta para falar de sucesso, Cher. Muito bem. Olá, pessoal. Neste segundo bloco aqui com o Cher Soares, CEO do Grupo Triunfo, nós vamos falar sobre o comportamento humano. Cher, estaria correto dizer que hoje em dia as empresas estão também julgando e analisando os profissionais baseado no comportamento que eles têm? Sim, também julgando, eu diria mais, até elas estão julgando mais pelo comportamento do que pelas habilidades técnicas. Capacitação e habilidade são coisas supostamente mais simples de serem desenvolvidas, de serem instaladas. Habilidade é um processo de saber fazer, ou seja, você repete e você uma hora aprende, você melhora. Capacitação é aprender. Agora, desenvolvimento comportamental está muito associado com valores, está muito associado com crenças, está muito associado com paradigmas. E ela é premissa, tanto para crescer quanto para se manter dentro de uma organização. Como é que você vê o erro? As empresas dizem que estimulam as pessoas a errarem para poder aprender. Até que ponto as empresas estão dispostas a pagar pelo erro para que os seus funcionários aprendam o que eles devem aprender? Como é que você vê isso? Eu vejo que as empresas deveriam ser, sobretudo os líderes, muito responsáveis com todos os seus discursos. Algumas empresas, elas esquecem de dizer que elas são tolerantes ao erro no processo de aprendizado, mas que elas são pouco tolerantes com o erro repetido. Contudo, a velocidade das coisas está fazendo com que algumas empresas que, em primeira instância, dizem que aceitam erro, não lidem muito bem com o erro. E isso cria uma paralisia, né? Cria uma paralisia em função do medo que a pessoa tem de errar e de ser exposto a um fracasso. Interessante. No começo a gente falou sobre sucesso. As pessoas buscam sucesso, buscam felicidade, têm medo de mudança e não conseguem sair da zona de conforto. Como é que a gente faz para resolver tudo isso e entregar resultado para as organizações? É uma pergunta também muito interessante, por quê? Porque essa equação precisa ser bem combinada, né? Ou seja, muitas pessoas barganham com si mesmas. Ou seja, as pessoas... A pergunta que eu dizia, às vezes eu pergunto para algumas pessoas o seguinte: onde está aquele cara que um dia disse que queria ser o cara? E que hoje entrou numa zona de conforto e de conformismo e que está barganhando com si mesmo porque chegou a uma certa condição de vitória, porque experimentou um certo sabor e, em função até do medo de perder isso, perdeu o ímpeto, a energia e a ousadia por galgar novos passos. Se acomodou. Se acomodou. E às vezes o acômodo, o comodismo, inclusive, ele se deve ao fato da pessoa ficar tão engolida por uma agenda, tão engolida por uma rotina, que ela deixa de ter uma agenda, né? Então, assim, quando você não faz uma agenda para você, o meio faz. Alguém faz para você. Alguém faz para você. Então, assim, agenda positiva, não tire o seu próprio planejamento da tua pauta. Não, interessante. A gente vê que isso acontece com pessoas experimentadas, pessoas experientes. Imagina agora a juventude, essa juventude que está aí, a geração Y chegando, é uma juventude que tem vontade de fazer acontecer, mas está um pouco perdida. A gente vê que em alguns casos eles têm uma crise de identidade, escolhe ser entre veterinário ou ator, que são coisas bastante distintas e paradoxais. Como é que você vê essa juventude que está chegando e encontrando um mercado difícil para entrar? Que tipo de dica você daria para esse jovem que está entrando agora? Invista tempo num processo de análise, peça ajuda, porque se a gente se colocar no lugar desse jovem, imagina o que é você aos 17 ou 18 anos de idade, ter que escolher por um vestibular, uma faculdade, né, que é um modelo de um sistema antigo, que ainda não passou pelas transformações que ele vai passar, e você tem 400 ou 500 cursos para escolher, e você tem 18 anos de idade, e supostamente aquela escolha que você vai fazer vai orientar a tua vida pelos próximos 4, 5, 10, talvez 20 anos.
Associado a isso, o cuidado com os estereótipos, né? A pessoa que nasceu numa janela de tempo entre X e Y, e por isso ela é Y, ela tem que tomar um cuidado para não achar que ser Y significa tudo isso e eu sou assim. Né? Significa que você nasceu numa janela de tempo onde você está exposto a situações culturais, ambientais, sociais e financeiras de um país, do mundo, onde você tem traços que são mais favoráveis e outros que são menos favoráveis. A questão é, peça ajuda. Se não tem tanta referência, busque referências. Então, quais são, nas suas percepções, as figuras que te parecem ter a identidade que você imagina que seria útil para você, como se você enxergasse o seu próprio futuro? Daqui a 20 anos eu queria ser quem? Mais ou menos assim. Quem são as pessoas que são mais ou menos assim? Deixa eu pedir uma dica. Pega a referência e, sem dúvida nenhuma, se encurta o caminho e reduz um pouco esse método de tentativa e erro, que é um método que consome muita energia. Interessante. No próximo bloco nós vamos falar sobre a quantidade de profissões novas que a gente está vendo no mercado, a juventude chegando e tentando decidir entre elas. Me aguarde, a gente volta em seguida. Olá pessoal, estamos de volta aqui. Eu estou entrevistando Cher Soares, que é CEO do Grupo Triunfo. Cher, nós estamos falando aqui sobre o quanto é importante a pessoa ter o comportamento correto, trabalhar de forma correta, não viver na zona de conforto dentro das organizações. Entretanto, as organizações têm culturas muito fortes. Quando, de repente, uma pessoa com talento está dentro da empresa querendo fazer acontecer, querendo fazer a diferença e ela não consegue, o que ela deve fazer na sua visão? Ela deve se fazer ouvir. Né? Existe um hábito que deve ser combatido com toda força dentro das organizações e dentro de si mesmo, que é reclamar para quem não resolve. Então, reclamar para quem não resolve nada. Interessante. Né? No fundo, quando eu reclamo para quem não resolve, eu, usando uma expressão que é muito baiana, até eu desopilo, né? Eu gasto aquela energia que poderia me movimentar na direção de alguma coisa, eu contamino o ambiente ou contamino a minha própria imagem, porque eu vou ser percebido como reclamão diante de pessoas ali no meio. E não resolve nada. Não resolve nada e, por fim, não dou condição daquela informação acessar quem tem poder de resolver. Então você dissolve o problema entre todos e a solução não vem. Você já gastou energia. Interessante. Né? Gastou energia. Então, assim, reclama para quem resolve, se faça ouvir. Interessante. Então você diria também que os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, quando eles perceberem que não existe um espaço para eles, eles não devem ser vítimas, é isso? E procurar o seu caminho, procurar uma forma de fazer a diferença. Sem dúvida, livre-arbítrio, né? Ou seja, a vitimização, principalmente a vitimização aprendida, ela também não serve para muita coisa. Então, é pouco provável, eu vou colocar aqui uma posição, inclusive como diretor de empresa e ao mesmo tempo como um consultor que atende muitos diretores de empresa. É pouco provável que um CEO, que um presidente, que um diretor-geral de uma empresa não queira a sua contribuição. Pode ser que ele não saiba que você tem todo esse talento, que ele não saiba que você tem toda essa disposição e que ele não perceba ou não conheça todo o seu potencial. E principalmente que essa informação não chegue até ele, pelos sistemas que estão criados dentro da própria empresa. Né? Então você precisa dar um jeito de lidar com isso. Você vai dar o famoso bypass, você precisa tomar cuidado. Perigoso. Você precisa desenvolver estratégias para lidar com isso de uma maneira mais adequada. Mas se você concluir, no fundo, que aquela empresa não é o ambiente para você explorar os seus talentos, tem milhares que querem esse talento. Sim. Interessante. Você falou que você entra em várias empresas e que você toma o pulso dessas empresas, sentindo mais ou menos como o mercado está. Nesse sentido, você diria que santo de casa não faz milagre? Ou seja, à medida que a empresa não vê que lá dentro tem a informação, ela vai buscar fora. Você vê isso como algo positivo ou você acha que isso é uma ameaça a quem está empregado? Não, não vejo como uma ameaça, não. O santo ele precisa ser bom, né? Se é santo de casa ele precisa ser muito bom. E o santo de casa, normalmente, ele está muito ocupado ali com o dia a dia, fazendo seus milagres, né? Ele está lá rezando a missa todo dia, está lá fazendo os milagres no dia a dia, está lidando com os fiéis, está resolvendo problemas e às vezes ele precisa de alguém de fora que venha com uma pauta dedicada para determinado assunto. Outra questão é que, de fato, às vezes, executivos da própria empresa viram um pouco paisagem, né? Viram paisagem, o discurso vira uma música de fundo e às vezes uma pessoa de fora tem condição de dar aquele chacoalhão e de trazer um novo ponto de vista e de ser um pouco mais percebido, né? Um pouco mais observado pela audiência. Interessante, é porque ele não está envolvido no dia a dia, ele consegue ver a situação de uma maneira diferente, né? Consegue, a gente contamina as coisas, né? A gente sempre vê as coisas com o nosso próprio viés. Então a visão de fora sempre é útil. Interessante. A gente vai caminhando para
o final, eu queria ouvir de você, que eu vi que a sua empresa recebeu vários prêmios importantes, principalmente na área de propaganda. Eu vi que vocês hoje já são destaque na empresa em que vocês fazem locação de máquinas, ou seja, vários prêmios que envolvem conhecimento. Eu gostaria que você me falasse um pouco como é que vocês conseguiram, em tão pouco tempo, atingir resultados tão excelentes. Olha, reconhecimento é bom, a gente gosta, né? E o reconhecimento, de fato, acho que ele coroa de êxito um trabalho forte, um trabalho dedicado. Então, os nossos prêmios eles têm algumas características curiosas, né? Nós tivemos prêmios por contribuição profissional com o segmento. Isso está muito associado a uma cultura, uma filosofia da própria Triunfo, ou seja, a origem da Triunfo pela área de consultoria, pela área de educação, faz com que, com frequência, a gente dedique tempo a desenvolver o próprio mercado onde a gente atua, a gente construa valor para o mercado. Prêmios associados à área de comunicação, né? Então o nosso blog ganhou um baita de um prêmio, como um blog muito acessado, onde ele é uma boa fonte de conteúdo. E prêmio na área de gestão de pessoas, que envolve qualidade de serviços, que envolve o tipo de gestão de culturas e de cultura e de pessoas que a gente faz dentro da organização. Então, assim, como é que a gente lida com tudo isso? De fato, com felicidade pelo reconhecimento do prêmio e com energia, eu diria, com combustível para ir buscar mais prêmios no futuro. Bom, energia eu vi que você tem de sobra, eu ficaria aqui a tarde inteira, o dia inteiro falando com você. Cher, quero te agradecer, foi uma tarde maravilhosa aqui com você. E a gente vai para frente. Eu estive aqui falando com Cher Soares, que é presidente, CEO do Grupo Triunfo. Muito obrigada, Cher. Eu que agradeço, Amália. Até a próxima. Até a próxima.